pessoal. Hoje é dia 8 de julho de 2020, uma manhã de sol aqui em São Paulo, no inverno paulistano, e nós vamos falar aqui com o nosso convidado. Ele é formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de São Paulo e em Ciência da Computação pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Também possui uma especialização em Design de Aplicativos para a Internet e um MBA em Gestão de Tecnologia e da Informação pela USP. Já passou em empresas como Globo.com e Agência Clique e Zobar. Possui 21 anos de experiência em projetos de marketing digital e, para nossa satisfação, temos aqui conosco o vice-presidente de Tecnologia e Produção da RGA, Edson Sueyoshi. Edson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvio. Prazer imenso aqui, conversando com você aí nesse espaço. É um prazer bater esse papo com você. Olha, Edson, para mim também é uma alegria muito grande estar aqui com você. E a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: o que fez você estudar tanto marketing, publicidade e propaganda, né, e tecnologia da informação? Porque quando você estudou isso, a junção dessas duas coisas ainda era muito incipiente. O que fez você estudar essas duas áreas? É verdade, é verdade. Eu posso ir um pouco mais longe aí na história, né, Com certeza. para te explicar aí como é que foi esse caminho. Quando eu estava ainda na oitava série, no ginásio, né, que agora é Ensino Fundamental 2, Sim. Eu pensava assim, putz, como é que eu vou me diferenciar já, né, no colegial, né, no ensino médio, assim. E aí eu sempre fiz escola pública, e eu Sim. morava perto de uma escola técnica, né? E eu vi que lá tinha um curso de processamento de dados. Eu falei, putz, eu sempre, desde pequeno, né, gostava de computadores e tudo mais, né, de computação, jogos, né? Sei, E sei. aí eu falei assim, putz, eu vi que eu trabalhava já assim, desde os 14 anos eu trabalhava, né, como office boy no Sim. banco. E aí eu pensei assim, pô, dá para eu pagar a mensalidade, né, vou fazer o curso. E aí eu me matriculei. E aí durante esse primeiro ano, né, do ensino da escola técnica, né, que seria do colegial ensino médio, eu percebi que tinha matérias que eu não veria durante o curso, sabe? Matérias do Sei, tipo sei. biologia, geografia. Uhum. Aí eu falei, putz, mas tudo bem que eu me diferencio agora no ensino médio, mas depois da faculdade eu vou estar prejudicado, né, no vestibular. Eu não Uhum. vou ter Uhum. esse conhecimento. É verdade, Mas é aí eu verdade. pensei, putz, então eu vou fazer uma escola, um colegial normal, né? Procurei aí perto de onde eu trabalhava, onde eu morava, escolas, né, que fossem melhores conceituadas, né, na rede pública. Uhum. Aí eu comecei a fazer o colegial normal. O legal é que lá eu consegui uma bolsa para fazer o cursinho, e aí no terceiro ano eu fiz o cursinho junto com o terceiro ano. E aí, para mim, eu ia ser engenheiro, sabe? Sim, Seja sim. por influência, né, de pais, né, irmão e tudo Uhum. mais. E aí eu comecei a procurar, né, mas engenharia do quê? Né? E aí eu vi que muitos dos engenheiros caem para a área de administração. E Sim, é aí me verdade. interessou a engenharia de produção, né? Que já é uma engenharia mais focada, né, depois para administração. Aí eu prestei vestibular, fiz um ano de engenharia. E engenharia, né, sempre o básico, né, é comum a Uhum. todas as engenharias. E aí eu me decepcionei, assim, fiquei realmente, Ah, me questionei, sabe? Eu sempre gostei de exatas, né? E aí eu me questionei se eu realmente gostava tanto, assim, para ter cálculo 1, 2, 3, 4 e tudo mais, eu sabe? sei como é isso. E aí eu pensei assim, putz, mas aí, o que eu vou fazer? Que outra faculdade? E aí publicidade era uma coisa que eu sempre gostei também, né? Assim, Uhum. a gente sempre tem vários interesses, né? Ainda mais jovem, Sim, né? Você está explorando, né? Coisas diferentes. E aí eu tinha uma baita curiosidade de como que as coisas eram feitas, né? E aí eu prestei de novo, fazer o curso de publicidade, um curso mais tranquilo para levar. Gostei muito das matérias, abriu a minha mente assim de uma forma incrível, sabe? Com matérias do tipo sociologia, psicologia de uhum. massas. Bem interessante.
E eu te falei, né? Eu sempre trabalhei desde pequeno, né? E nessa época eu não estava trabalhando, né? Porque para me focar, né? No terceiro ano, cursinho, faculdade. E aí eu falei assim, putz, eu preciso voltar a trabalhar. E naquela época, era comum em publicidade os estágios não serem remunerados, né? Sim. Falei, putz, eu não posso trabalhar sem receber, né? E aí, Uhum. como eu trabalhei em banco, eu fui trabalhar numa seguradora. Uma Uhum. coisa nada a ver com publicidade, era É serviço de mesmo. automóvel, sabe? Um trabalho bem administrativo. Fiquei uns 3 anos lá e até que eu terminei a faculdade, né, de Certo. publicidade, sem estar trabalhando na área. Aí me deparei de novo, né? E agora? Eu faço uma pós-graduação na área, sem estar trabalhando, né? Ou faço uma outra faculdade? Sim, E aí eu sim. recuperei todo aquele meu interesse, né, do ensino médio, né, que eu fiz a Escola Técnica de Processamento, que eu só Uhum. parei porque, por causa da falta de outras matérias, né? Uhum. Falei, vou fazer então processamento de dados, né? Prestei na FATEC e lá eu Uhum. comecei, sabe, realmente as primeiras oportunidades de estágio, né? Uhum. Efetivamente, aí já com programação mesmo. Entendi. Então assim, conta um pouquinho sobre a sua carreira. Você começou, então, num estágio, numa seguradora, e aí depois, qual foi a sequência, assim, da sua vida profissional, rapidamente, assim, até você chegar onde você está hoje? Certo. Então, eu dessa seguradora, né, que eu trabalhei, né, no administrativo, né, é, eu comecei o curso de processamento na FATEC Uhum. e aí eu fui fazer um estágio em uma empresa pequena, né, de desenvolvimento de CD-ROMs. Então eram Uhum. Putz, apresentações, CD-ROMs. né, de Aham. mídia, eram CD-ROMs e era mais curioso ainda porque lá eles faziam caber num disquete, né? Um disquete Sei, de sei. 1.4, aquele disquete de Caramba, 1.4, né? sim. E então 1.44 usava megabytes, eu lembro bem. usava uma ferramenta, né, da Macromedia ainda, né, nem a Nossa, eu lembro Adobe disso. não tinha comprado ainda, chamada AutoAir, usava Auto-R. Director também. Sei, sei. E aí a gente usava, né, além da lógica, né, vários macetes ali para tentar fazer caber uma apresentação, né, que agora você faria num PowerPoint, no Google É Slides, verdade. dentro de um disquete de 1.4 megas, né, Uhum. até otimizar a imagem e tudo mais. Então ali eu comecei, né, trabalhando tanto com Photoshop, né, Sei, tratando sei, sei. imagens, quanto na programação ali para aliar as duas coisas, né. E aí na faculdade de publicidade ainda, foi quando eu tive meu primeiro contato com a internet. E estava realmente Uhum. nascendo naquela Ah, época, né, nos anos entendi. 90. E eu fiquei assim fascinado, né, com aquilo. Uhum. E aí essa primeira experiência, né, de fazer multimídia é onde para Sim. mim já começava a juntar as duas coisas, sabe? Uhum. Comunicação, visual É verdade, com verdade. programação. E logo depois dessa primeira empresa, eu fui fazer um estágio no UOL. O UOL, isso 2 anos depois que o UOL tinha sido lançado. Então, Sei, sei. estava super no começo, sabe? E tanto que o meu TCC na faculdade de publicidade foi de semiótica nos sites de internet, sabe? Uhum. É, e lá no UOL foi assim super importante para mim, assim, acho que para minha carreira, porque lá foi onde eu vi que assim internet era o que eu queria fazer. Sei, sei. Eu já via pessoas, né, programadores, né, pessoal de desenvolvimento com aquelas tecnologias, né, de C, COBOL, Sei, Delphi, sei. né, muito no cliente-servidor, mas ninguém queria muito ir para esse lado de internet naquele primeiro momento, sabe? Então eu vi um Uhum. nicho Uhum. ali, deu como um profissional de tecnologia focado para desenvolver aplicações para internet, né? Sei, sei. Então foi uma baita escola para mim, o UOL, assim, Uhum. trabalhar com pessoas muito, muito boas, muito feras, assim, que praticamente começaram a internet no Brasil, sabe? É verdade, é Então, verdade. eu trabalhava com as pessoas que estavam ali no primeiro dia que o Universo Online
Uhum. entrou no ar, sabe? Sei, sei, sei. São pessoas muito inteligentes. E aí começou a me interessar cada vez mais, né? Desenvolvimento. E lá também eu trabalhei numa área que eles começaram naquele momento, que era parcerias, né? Então eram Ah, tá. empresas, né, que tinham um site e que iam se hospedar no UOL, né? Sei, sei. Então tinha uma análise de quão interessante, quanto de audiência ia trazer para o portal como um todo, sabe? Então comecei a entender um pouco melhor dessa parte de marketing, né? Bom, de lá eu passei por Globo.com, trabalhei num portal de educação. Se fosse agora, a gente ia chamar de uma startup, né? Mas Sei, sei. Aham. era um portal de educação ali, com outras tecnologias, até que eu entrei na agência Clique. Uhum. Depois foi comprada pelo grupo Isobar, chamada agência Certo, Clique certo. Isobar, depois Isobar, que aí também foi uma outra empresa assim muito importante na minha carreira, porque é onde eu realmente entendi como esse mercado de marketing, né, Uhum. funcionava. E era totalmente voltado para o digital, né, Sei, sei. para os sites, né. Então eu fui entender todas essas pessoas com conhecimentos diferentes, especializações diferentes que se reuniam para fazer um Uhum. projeto, né? Então Uhum. eu entendi que tinha um cara de atendimento, né, que ia fazer a Sei, venda, sei, depois um sei. gerente de projetos, né, para fazer toda a organização de cronograma, budget e tudo mais. Depois você tinha um pessoal de criação, né, de Uhum. planejamento, óbvio. Uhum. Depois um pessoal de criação. E lá foi lá que eu conheci, por exemplo, na época chamava arquitetura de informação, né, que agora para a Uhum. gente é UX, né, User Experience. Uhum. Uhum. Aí eu lembro nos primeiros dias, né, conhecer o líder dessa área, né, de arquitetura de informação. E ele era um arquiteto de formação mesmo, né? Sei, sei. E ele, em vez de desenhar casas, ele desenhava espaços, né, dentro do ambiente digital, Que né? Como as interessante. informações deveriam acontecer, como é que o usuário deveria navegar naquilo. Eu fiquei Uhum. impressionado, assim, né? De tipo, como as coisas estavam sendo criadas naquele momento, né? Uhum. Novas especialidades que não Sim. existia curso, né? Não existia Uhum. uma faculdade para aquilo, né? Combinavam várias disciplinas para surgir algo novo, né? Exato, exato. Então, e lá foi naquilo que eu entendi a importância, né, de não só a tecnologia, o desenvolvimento em si, né, de produtos, da parte de desenvolvimento, que linguagem de programação, banco de dados, infraestrutura, que isso era importante, né, porque eram produtos feitos para os consumidores dos Uhum. nossos clientes, né, que eram grandes marcas. Uhum. Mas toda essa parte da experiência, né? Que, assim, a Sim, tecnologia sim. pela tecnologia, né? Qualquer um pode fazer, né? É verdade. Mas quando você traz, né, todo esse conhecimento ou todo esse cuidado, né, da experiência da pessoa, né? E você consegue, você usa a tecnologia para materializar aquilo, né, que foi Uhum. desenhado, para mim foi assim, falei assim, é aqui que realmente eu tenho a minha motivação, que encontrei a minha Uhum. motivação, eu acho que tem um caminho legal para seguir pela frente e, sabe, fiquei 8 anos lá na Uhum. Clique e depois de 8 anos já estou há 10 na IGA, por exemplo. Uhum. E, Edson, é o seguinte, para quem não é da área de marketing, eu queria que você falasse um pouquinho o que é a RGA e qual o seu papel dentro da empresa. Certo. Bom, a RGA ela é uma empresa que já tem mais de 40 anos, né? Uhum. Ela é uma empresa americana. Ela nasceu naquele tempo, né, nos anos 70, fazendo efeitos especiais para Hollywood, né? Ah, Então, um dos primeiros trabalhos que ela fez foi a entrada, né, dos filmes, né? Porque a tecnologia era uma tecnologia muito cara na época, né, de efeitos sim, sim. especiais. Então, no primeiro Superman, por exemplo, você tinha o
letreiro ali, né, dos nomes das pessoas, né, dos atores entrando, né, de uma forma, né, mais diferente, né, o logo do Superman entrando na tela. Então, esse era o Ah, é tipo de verdade. trabalho que ele já fazia naquela época. Uhum. Então, ela foi evoluindo, né, os efeitos especiais para cinema junto com a tecnologia e Sei, sei. sempre aliando isso, né, art and science. E aí, nos anos 90, ela fez uma grande mudança, né? Que ela viu a internet comercial começando nos Estados Unidos, né? Uhum. E ela fez essa mudança de uma empresa focada em efeitos especiais para uma produtora de sites, né? Uhum. Para esse mundo aí de internet e do digital. Uhum. Como nessa de efeitos especiais já foi fazendo efeitos especiais para TV, né, para publicidade, então foi um caminho também para ela natural de ser uma agência, né, de publicidade com um foco muito grande no digital, né? Certo. Um dos trabalhos icônicos dela foi o Nike Plus, né? Foi uma junção, uma parceria da Nike com a Apple e a RGA Lembro fez disso. toda a experiência, né, de conectar o chip numa plataforma web, né, primeiro o Lembro flash, disso. depois evoluindo, depois para smartphones. Então ela de uma agência de publicidade digital também, né, foi evoluindo para ser uma agência 360, né, como a gente fala Uhum. no meio, né, que não é só digital, mas também faz TV, faz Sim, sim. filmes, né, faz outros meios, né, out of home. E mais recentemente ela criou uma especialização em consultoria de negócios, porque agora as empresas não têm mais um problema de comunicação, né, Sim, de sim. levar sua mensagem para as pessoas. Elas têm problemas de negócios mesmo, porque esse consumidor, esse cliente dela, ele mudou, né? Ele Uhum. deixou de ser um cliente, um consumidor passivo, né? Que está no Sim. seu sofá assistindo a TV, assistindo comercial ou lendo a revista só recebendo essa informação, para ser um agente ativo, né? Sim, Ele sim. está nas redes sociais, está falando, está buscando outras informações, está falando sobre aquela marca, né? Tanto de Uhum. forma positiva quanto negativa. Então, ele tem outros comportamentos, né? Então, nada melhor que uma empresa que desde sempre, né, foi olhando para esse comportamento desse consumidor, para os hábitos digitais, né? E à medida que esse hábito digital se tornou importante, né, vital na vida das pessoas, né? Ninguém mais vive sem um smartphone, né? Sem Uhum. um e-mail, sem Uhum. um WhatsApp, e tudo mais. Verdade, verdade. Então, ela tem essa frente de transformação de negócios. Então, a gente tem, Uhum. a gente tem três pilares. Uma é de comunicação, né, como uma Uhum. agência tradicional, né, que vai levar mensagem para o consumidor, seja no online, seja no offline. Um pilar que é de experiência, que é Uhum. realmente onde a gente cria e desenvolve produtos e serviços, né, Uhum. para esse Uhum. mundo digital. E um terceiro pilar que é de negócios, né, que é a Uhum. consultoria, que olha, né, para os desafios de negócios das empresas e olhando para esse consumidor, né, para esse comportamento, né, dentro de todo esse ecossistema, o que faz sentido para ela, né? Entendi. E hoje, Edson, diante de toda essa complexidade, o que você considera que é o maior desafio da área de tecnologia da RGA? Olha, bom, aqui no Brasil, depois que a gente fez o desenvolvimento do Bradesco Next, a gente pôde criar um time de desenvolvimento mobile, tanto Android quanto iOS, Uhum. muito bom, né? E quando a gente fez a entrega, depois a gente fez a entrega do produto, do banco digital, a gente pôde colocar essas pessoas a serviço da rede, né? Uhum. Então, outros escritórios, né? Então, a RGA é uma agência multinacional, né? Tem escritórios nos Estados Unidos, Europa, Sim. Ásia, Uhum. e esse time começou a fazer esses trabalhos, né? Desenvolvendo esses produtos, né? E serviços para marcas de fora, né? Para clientes de fora.
Isso foi ajudando a criar uma boa reputação, né? Tanto do nosso profissional brasileiro aqui, desenvolvedor, dentro da rede, né? Uma importância. Então, Uhum. localmente, para mim o desafio é de manter essa qualidade, né? Que é Uhum. um dos grandes focos nossos, né? De que a qualidade dessa entrega seja fiel ao que foi desenhado na experiência, Ah, entendi. ampliando cada vez mais para outras, né? Então Uhum. agora isso foi muito no começo foi muito para Estados Unidos, agora a gente já está ampliando para a Europa, né? Não só mobile, mas também web e adicionando outras disciplinas também, né? Como product design, né? Com o pessoal de Uhum. UX, visual design, content studio, né? De motion design. Então, o escritório aqui, né, nas minhas responsabilidades, um desafio é isso, né? É esse de mostrar esse valor, né, da Uhum. qualidade tecnológica, e também aproveitando, né, o câmbio, né, que está sendo favorável para a gente, né, Ah, sim, sim. serviços, né, de ser isso relevante aí para os outros escritórios. E do ponto Uhum. de tecnologia, assim, a tecnologia também foi mudando em relação ao tipo de serviço que as empresas contratavam, né? Uhum. Então, antes, né, que você tinha muito desenvolvimento de site, agora isso foi voltando para produtos, né, em smartphones, e muitos desses primeiros serviços, né, de sites foram cada vez sendo comoditizados, né? Então, você Ah, até sim. tem plataformas, né, que você consegue contratar de forma mais rápida, ou até você tem concorrências de, sei lá, da Índia, né, da Uhum. China, em Uhum. termos de Uhum. mão de obra, que isso se torna muito mais acessível, né? Então, Sim, sim. o grande desafio é mostrar que é importante ter essa experiência nesse Uhum. desenvolvimento, né, de produtos que alia o design com a programação e ter um papel cada vez mais estratégico para os nossos clientes, né, para as Entendi. empresas, né, como eu falei, assim, que as empresas têm esse problema de negócios, né, de entender esse consumidor Uhum. e dentro desse consumidor, desses novos tempos, você também tem N soluções de Uhum. tecnologia, né, que passam por cloud e que passam por processos também, né, de Uhum. processos agile. Então, é um mundo muito novo para muitas empresas que estão começando, algumas começando, outras já estão mais estabelecidas, a internalizar muito disso, né, muito Uhum. desse times de design, times de desenvolvimento para dentro Sim, da sim. sua estrutura porque o digital começou a fazer parte do core do business, né? É verdade, é verdade. Então, do ponto de vista de tecnologia, existem muitos desafios, né? Em Uhum. termos de que soluções seguir, para que caminho, né? Então, a EGA, do ponto de vista de tecnologia, como oferta de tecnologia, conseguir ser cada vez mais estratégico para auxiliar esses clientes, né, nessa parceria, né, Uhum. das decisões, né, que precisa tomar, tanto do ponto de vista de negócios, quanto Uhum. de tecnologia também para viabilizar tudo isso. Né? Entendi. Pelo que você está me falando, Edson, assim, é interessante porque, claro, existe a competição da empresa com os concorrentes que estão no mercado, mas também esse ambiente faz como se houvesse uma tecnologia em um nível até muito mais direto, né, do profissional que está na RGA aqui no Brasil com o que está lá na Índia ou que está em outros países, né? Isso tudo faz com que você cobre quais tipos de competências dos seus profissionais. O que você acha que é o principal que você pede para os seus profissionais hoje, que você acha que um profissional da sua área, da área de tecnologia, precisa ter? Bom, a gente só, na IGA, a gente só consegue fazer os produtos que a gente faz Uhum. pela colaboração, né? Uhum. De um profissional não olhar apenas pro seu quintal de tecnologia, Sim, desenvolvimento, sim. né, do technical case, mas ele entender as necessidades de negócio, né, e as Uhum. necessidades do time de design,
traz para criar uma experiência interessante para o cliente final, né? Uhum. Então, essa colaboração, essa mentalidade de você estar aberto, né, de você estar curioso, de você querer entender também do outro lado, né, Uhum. não só do seu quintal, mas o do outro lado, é essencial para que isso funcione, né? Uhum. Então, a colaboração, além da parte técnica em si, sabe, a parte técnica de estar aberto a novas tecnologias, que está sempre mudando, né? Sempre tem Uhum. um É verdade. framework novo, sempre tem uma nova tecnologia, e a gente sempre tem essa possibilidade de experimentar, né? Uhum. O que é muito, muito legal, porque você não trabalha numa empresa que tá restrita a um legado, sabe? Uhum. De uma Uhum. tecnologia que agora já está super ultrapassada e você precisa dar manutenção. Não, a gente está, Sim, né? sim. O nosso foco é sempre criar novos produtos, novos serviços, né? Então, estar atento às novas tecnologias é essencial, É né? fundamental. É interessante isso que você diz, Edson, pelo seguinte, porque já há alguns anos eu vi uma pesquisa da Korn Ferry falando sobre qual eram as principais demandas dos presidentes e CEOs das empresas para os seus executivos. E as duas principais eram exatamente eles terem alinhamento, né, com o principal gestor, mas eles também entenderem dos negócios. E isso parece que meio que cascateia o que você está falando, que você demanda para os seus profissionais. Quer dizer, não apenas entender de tecnologia e se manter atualizado com relação a isso, mas também entender das outras áreas, mantendo uma unidade do negócio da empresa perante ao cliente. E isso daí você vê que também é o seu desafio, assim, como você enxerga o desafio seu como VP de tecnologia, mas também dos executivos, de uma maneira geral, e até engato com uma outra pergunta, quer dizer, quais são os desafios que você está vendo diante dessa pandemia do Covid, o que mudou, como é que está isso para você? É, essa pandemia ela trouxe impacto em todas as áreas, né? Em todas as Uhum, indústrias. Acho que só poucas, né, que realmente tiveram muito pouco impacto uhum, ou até se deram bem, né? Agora, uma coisa que eu acho que essa pandemia trouxe é esse caminho do digital, né? Dessa transformação sim, digital. sim, Ela sim, acelerou a transformação digital de muitas empresas, né? Então, se você pensar em executivos, e a gente conhece, né, no mercado vários casos, né, de executivos um pouco receosos, né, de, sei, putz, sei, digital, será que vale a pena? Será que vale esse investimento? é Ah, vou verdade. esperar aí para talvez em 2022, né, de dar um passo, de criar um e-commerce, né, de tentar pensar em um produto digital para o meu cliente. Essa pandemia mostrou que não dá para esperar, né? É É verdade. agora. A importância que isso trouxe, o digital tem na vida das pessoas. Não é só, isso é importante para o meu, né, para o jovenzinho que está lá no YouTube, agora está no TikTok. Não, Uhum, todas as uhum, pessoas estão consumindo através do digital, né, de uhum. aplicativos, né, de sites. É verdade. Então, para mim, o maior desafio das empresas é como adequar, né, a sua estratégia de negócios a esse mundo, né, Uhum. a essa realidade, né, que Entendi. algumas pareciam um pouco mais distante, né, eu tenho uma loja física, né, então É verdade. o volume vem né, pelo tráfego de pessoas que entram na minha loja, e agora, né? Uhum. Agora teve que se virar lá com o WhatsApp, mas não tinha uma presença digital, não tinha como comunicar, não tinha nenhuma base de clientes para poder fazer esse É relacionamento. verdade, é verdade. Então, sabe, para a sobrevivência, para o crescimento, eles precisam pensar nisso, né? Uhum. E para todos os profissionais, e principalmente os executivos, entender que, sabe, esse mundo mudou, né? Uhum. Não tem mais volta, né? Não tem Uhum. como,
ah, não, é só uma coisa dessa geração, depois as coisas voltam como eram, não voltam mais. É Né? verdade, O é caminho verdade. sem volta. É Né? verdade. E, né, ter um pouco dessa esperança de não, é só uma fase, ou é só um nicho, né? É só um Uhum, pequeno grupo que representar isso, entenderem que essa é a realidade, né? uhum, E como você se prepara para isso, né? uhum, Você muitas vezes você não consegue fazer sozinho, né? Tem especialistas, né, ou pessoas mais capacitadas ou parceiros mais capacitados aí para te auxiliar nessa jornada e colocar um foco nisso, né? uhum. Entendi. E realmente é muito interessante o que você está dizendo, do seu ponto de vista de alguns executivos acharem que tem um caminho de volta, né? E isso parece que é algo que acontece desde sempre na digitalização do mundo, né? Sempre você tem aquele executivo, aquele empresário que acha que o mundo digital é uma coisa menor, que não vai fazer diferença, ou que ele vai poder continuar da forma como está hoje. E uma coisa que me impressiona muito também é como a tecnologia tornou essa digitalização produtiva e rápida para ser feita dos negócios. É claro que depende da escala, mas eu estou dizendo isso porque eu lembro que há umas 3 semanas um floricultor, um vendedor de plantas aqui em São Paulo, se não me engano ali em Moema, um senhor de 90 anos, colocou uma plaquinha lá dizendo, por favor, compre de mim, porque senão eu vou falir, vou morrer de fome. E aí uma cliente viu a situação dele e muita gente querendo doar tudo, e ele falou, não, mas eu não quero que vocês doem nada para mim, eu quero que vocês venham aqui comprar planta. E ela fez um Instagram para ele, enfim, ele atendia uma média de 20, 25 pessoas por dia, hoje ele atende 75. Então, assim, é muito curioso como a tecnologia permite essa digitalização, de certo modo, rápida. Claro que isso depende, estou dando um exemplo apenas de como que ela pode contribuir, mesmo com alguém com uma situação mais simples do que uma complexidade de um grande grupo, mas o fato é que a tecnologia está disponível. Acho que esse que é o ponto fundamental das empresas, dos empresários e executivos perceberem isso, a disponibilidade da tecnologia para sair desse momento que nós estamos vivenciando. E Edson, eu queria saber uma coisa. O que você estuda? Como que você faz para se manter atualizado também? E hoje você faz coaching. O que fez você fazer o processo de coaching? Por que você faz o coaching hoje também, sendo VP de tecnologia da RGA? Eu antes era o caminho para você se aperfeiçoar era fazer um curso, né, uma especialização numa instituição de ensino, né, tradicional, fazer um MBA, mestrado, né, é um caminho que ainda eu quero trilhar o caminho acadêmico. Sim, Mas sim. agora a tecnologia e esses novos tempos, né, criaram novos caminhos para você fazer isso, né? Então, Uhum, desde plataformas, né, de cursos como Coursera, né, eu fiz muitos cursos lá no Lenda que agora, né, foi sim, sim. incorporado pelo LinkedIn, né? Uhum, E até das faculdades, universidades tradicionais que disponibilizam, né, material online ou até cursos, né, à distância. E como a gente está falando aí do Covid, uhum. isso deve acelerar cada vez mais, né? Sim, sim. Uhum. E antes ficava restrito aqui ao nosso alcance geográfico, né? E agora não, né? Agora você Sim, sim. consegue fazer as grandes faculdades, né, de Cambridge, cursos, né? Então, isso é o que eu sempre busco, apesar de não fazer um mestrado, um MBA ou fazer outros, né, que eu já fiz, Uhum, mas esses cursos que são mais curtos, né, e são até mais focados, né, do que a gente precisa, né? Então, uhum, putz, é alguma coisa, um aspecto dentro do Agile que é interessante, ou uma linguagem de programação que estão fazendo novo, um processo novo, né, que uhum. está crescendo. Então, a nossa necessidade também, né, de adquirir o conhecimento é mais urgente, né, mais rápido. É verdade, é Então, verdade. para mim, esses cursos, além óbvio, de tá ligado em outras plataformas mesmo de notícias, né, é super importante porque não tem nada mais, né, mais rápido agora
do que a informação que você consegue, né, pegar no Twitter ou no site. Uhum. É muito mais rápido, né? E É o verdade, é coach, para verdade. mim, aconteceu lá na Click, né? Eu tive a felicidade da empresa fazer esse investimento neles mesmos, né? E na liderança que existia na época. Foi até onde eu te conheci ali, né? Sim, No é nosso verdade, é verdade. processo, né, corporativo. E para mim foi, sim, foi super importante para mim, sabe? Uhum. Como até como autoconhecimento mesmo, né? Porque Uhum. a gente é uma pessoa única, né? A gente tem uma vida pessoal, uma vida profissional, mas Uhum. continua Uhum. sendo o mesmo indivíduo. Então, quando eu consegui É levar verdade. muito dos aprendizados, né, do coach corporativo para a minha vida pessoal também, é onde para mim deu liga em tudo, né? Legal. E depois, né, depois que eu saí da CLIC e tudo mais, eu continuei ainda no programa, né, de Uhum. coaching, em momentos diferentes aí da minha vida, da minha carreira, mas que foram igualmente importantes, porque Uhum. a gente, né, executivos, né, profissionais, pensam muito que somos super-homens, né, Uhum. e É que verdade. precisamos ser, né, É verdade. autossuficientes em tudo, É verdade. mas você ter o apoio, né, de uma pessoa que estudou, um especialista, né, que se preparou com outros conhecimentos que te ajudam trajetória, na sua trajetória profissional, acho que Uhum. é muito válido, né, sempre Uhum. válido. Então, por isso que eu te continuo, porque os desafios nunca acabam, né? Eles só vão É mudando verdade. um pouco, né, o foco, também porque assim a economia muda, a influência, Uhum. né, de outros fatores dentro do trabalho também mudam. Então, Uhum. para mim é super importante Não, é continuar. muito Continuar nesse interessante. aprendizado, né? Porque no final das contas você me perguntou, né, de cursos, como se atualiza, também Sim, isso sim. faz parte, né, desse Uhum. aprendizado, né, do seu aprimoramento mesmo. Eu acho que são duas coisas, né? O conhecimento intelectual, quer dizer, aquilo que você precisa adquirir realmente para entender o que está acontecendo e a articulação desse conhecimento com a realidade, que é onde eu acho que o coaching se presta muito bem. Eu acho importante fazer aqui um esclarecimento. Nós nos conhecemos há um bom tempo. O processo de coaching, em geral, ele é definido em um número limitado de reuniões. Entretanto, devido à complexidade do mundo executivo, os executivos eles sofrem de uma situação que nós chamamos de solidão empresarial, que são aquelas questões que você gostaria de lidar, mas que você não tem necessariamente com quem conversar. Então, nesse aspecto, o coach ele se presta como alguém que possa ter com você uma conversa de alto nível, exatamente para você poder lidar com essas questões. E, bom, Edson, eu gostaria de saber qual seria a sua mensagem final aqui diante de toda essa complexidade que você vivencia, uma trajetória, sem dúvida, extraordinária, e eu vejo o como você está lidando bem com essas questões da pandemia. Eu gostaria de uma mensagem sua aqui, que você gostaria de deixar para as pessoas com relação a esse momento e que você acha que é importante que elas reflitam. O que eu também tenho tentado passar para o time é que, assim, a gente tem que se preocupar com o que a gente consegue, onde a gente tem influência, sabe? Uhum, Então, putz, pensar em como vai ser, quando a gente vai voltar, como vai ser, uhum, sabe? Como vai ter a vacina, só criam ansiedades para a é gente, verdade. né? E tiram o foco do que a gente pode fazer, né? E para mim isso é o mais importante, sabe? Que as Uhum, pessoas continuem se aprimorando, né? Tanto de ponto de vista técnico, né? Quanto do ponto de vista pessoal mesmo, como pessoa, sim, sabe? Então, os desafios que a gente tem pela frente, os desafios técnicos, sabe? Você sendo inteligente, você tendo a capacidade de aprendizado, você vai superar, né? Vai uhum, conseguir é verdade. absorver e vai tirar de letra isso. Todo mundo, em qualquer área, né?
Uhum. Agora, você se aprimorar como pessoa, né? Entender o seu papel, né? Dentro da empresa, você para sua carreira, até Uhum. você dentro da sociedade, que é o desafio, né? Uhum. Quando você entende, né, do seu colega, como você pode colaborar, como você pode ajudar e Uhum. vice-versa, quando você entende, né, as motivações dessas pessoas, fica mais Sim, claro, sim. né, para você o que você precisa fazer para seguir em frente, né? Uhum. E seguir em frente juntos. Tem um provérbio que eu gosto muito, né, que fala Uhum. assim: se você quiser ir rápido, vai sozinho. Uhum. Uhum. Agora, se você quiser ir longe, vai acompanhado, né? É verdade. E a gente, sabe, o ser humano é social, né? E dentro Uhum. de uma empresa, você precisa das pessoas, né, É para verdade. atingir os objetivos, né? Se todas as pessoas, né, das mais diversas áreas tiverem com um objetivo comum, né, que é o maior objetivo da empresa, que é servir o seu Uhum. cliente, Uhum. criar, né, produtos, criar serviços, né, que solucionem os problemas de negócio dos clientes. Quando todo Uhum. mundo tá com esse objetivo, todo mundo vai se entender de como o que precisa para chegar lá. É verdade, você tem toda a razão, Edson. E, olha, eu queria agradecer muito aí pelo seu tempo, por essa entrevista. Eu, particularmente, eu tenho um grande apreço pelos profissionais de tecnologia, porque eu vim dessa área, eu trabalhei 18 anos nessa área entre as décadas de 80 e 90 e estou há 18 anos nessa área de coaching. Eu sempre achei que eu fosse atender até mais profissionais da área de tecnologia, mas eu acho que você tem exatamente a característica que eu acho fundamental, que é ter despertado para essas questões de que a área de tecnologia ela é hoje fundamental, já há muitas décadas isso acontece, mas muitos dos profissionais ainda não despertaram para essas conexões que precisa ter, quer dizer, não basta só você conhecer a parte técnica, mas você se interessar pelo negócio da empresa. E você não apenas fez isso muito bem, como isso realmente elevou a sua carreira a ponto de hoje você ser VP de tecnologia de uma empresa, praticamente um C-level. Para mim é uma grande alegria ter você aqui, é uma grande honra trabalhar com você nesses processos de coaching. E mais uma vez, obrigado pelo seu tempo aqui para conversar conosco. Muito obrigado, Silvio. Foi um prazer aí ter essa conversa, relembrar algumas coisas aí né, do passado aí, né, de como as coisas foram se encaminhando, né? E sempre com esse meu instinto de, putz, como é que eu me preparo melhor, né? Qual que vai ser o próximo passo? Uhum. E acho que é por aí, né? A gente se prepara para ampliar o nosso leque de opções, né? E de oportunidades. Tá atento a Uhum. elas. É isso aí, é Bom, muito legal. E obrigado por compartilhar toda essa experiência, esse seu conhecimento e estar aqui com a gente nesse programa aqui, o Líder Transformador. Muito obrigado, até a próxima, Edson. até a próxima. Obrigado.